Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Um dia desse eu tava pensando, né, sobre coisas do meu passado. Eu tava lembrando da época quando eu conheci Jesus. Na verdade não é que eu conheci, eu reconheci Jesus. Por que reconheci? Porque me foi apresentado um Jesus no cristianismo. Só que esse Jesus, quando ele realmente apareceu para mim, eu não o reconheci. Na verdade, né, mudando o que eu falei, eu não o reconheci porque ele não era como aquele, ele era outro. Então eu o conheci. É como as escrituras, né, quando falam sobre que os judeus, quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque eles conheceram o Senhor, mas não o reconheceram em Jesus. Só para explicar essa bobeira. Mas enfim, e aí eu estava lembrando que eu gostava muito daquelas igrejinhas bem pequenininhas, bem pobrezinhas, com as pessoas bem humildes. E de repente a minha ficha caiu. E eu entendi por que eu gostava daquele tipo de igreja, daquele tipo de gente. Era porque eu me sentia como eles. Invisível para a sociedade, uma pessoa sem graça, que não tinha valor para ninguém. Eu já vivia o que eles muito pregavam, eu vivia um deserto emocional muito grande. Desde quando eu me entendo como gente. Então no final eu me sentia à vontade lá. Lá eu era valorizado, eu era visto, eu era querido, bem-quisto. Isso fez toda a diferença para mim. Eu lembro uma vez que eu conheci uma pessoa que ele falava assim para mim: olha, chegou um momento da minha vida que eu me sentia à vontade com os moradores de rua. Eu falei, mas por quê? Ele me explicou assim: porque era a forma com a qual as pessoas me faziam sentir, inclusive dentro de casa. Olha que interessante, olha que forte. E é mais ou menos isso que acontecia comigo. Então eu queria estar lá. Eu me sentia em casa, eu me sentia com uma nova família, com pessoas que se importavam comigo, que me faziam me sentir bem, que me aceitavam como eu era. Então isso foi uma guinada emocional muito grande na minha vida que eu tive que passar. E naturalmente, lá no meio, como se fala muito sobre o Antigo Testamento, né, a Torá dos judeus, dos hebreus, então é aquela coisa assim, até mesmo nas histórias eu me identificava. Exemplo, aquele homem que Deus levantava lá de baixo, botava como um príncipe, que não era nada. Os profetas, que eram homens que ninguém queria, ninguém gostava. Então assim, sabe aquele tema de filme, que aquela pessoa que ninguém gosta é aquela que salva o mundo? Mais ou menos assim. Então era essa síndrome que eu tinha, e eu me identificava. Mas era por causa de uma vida emocional desconstruída, construída errado, destruída, anterior. Então eu fui alvo de muitas profecias, né? Profetadas, como chamam, né? E dentre elas, disseram várias vezes que eu ia casar com fulana, com beltrana, né? E fica aquela sensação assim, poxa, será? Será que é essa? Será que é aquela, né? E também tinha inúmeras profecias sobre que eu ia viajar, ia mudar de países, ia pregar, sempre envolvido com obra, sabe? Eu vou pregar o evangelho para as nações,
eu vou pregar na África. Eu lembro que disseram que eu ia para a África, que eu ia para a Europa, para os Estados Unidos. Eu falei, gente, eu vou viajar mesmo. Eu lembro que algumas vezes a coisa queria me levar para esse lado assim, mas não dava em nada, sabe? Só que eu, ao contrário de outros que passam por isso, eu tinha um centro, apesar da minha despersonalização emocional, eu tinha um centro racional. Então, eu não me deixava levar pelas emoções, apesar de estar lá pelas emoções, mas eu não me deixava de maneira finalística, absoluta. Eu lembro, né, quando tinha aqueles cultos, e aí aquela pessoa bem excêntrica, né, trazendo aquela palavra e gritando e rodando e gente caindo. Eu nunca entendi como é que esse povo cai. Eu ficava pensando assim, aí, ó como é que são as coisas, né? Aí eu não caía. Eu lembro de uma pessoa que botou a mão na minha cabeça e girou minha cabeça para trás. Eu botei o pé atrás e falei, aqui comigo não. Eu vou cair se for sincero, se for honesto. E eu nunca caí. E aí a pessoa desistia de mim, ia para outra. Eu lembro de uma fila que tinha uma pessoa, um pregador orando por todo mundo caindo. Eu pensei, opa, agora eu vou cair, né? Aí ele chegou em mim, aí forçou, me passou para outro, o outro forçou e eu não caí, eu saí da fila. Foi o único que não caiu. Olha que vergonha. Até no mês e meio eu passava vergonha. E de certa forma eu começava a ser um pária. Começava a cair para o escanteio, né? Porque até aí eu não me encaixava por causa dessas coisas que eram tão comuns. Aí depois eu descobri que tem muitas pessoas que simplesmente caem, que vão na onda, vamos dizer assim, que eles chamam de mover do espírito, né? Não estou dizendo, entenda bem, estou dizendo que não é verdade não, tá? Estou falando que é o que aconteceu comigo, tá bom? E então essas profecias, elas mexiam comigo, mas não paravam a minha vida, não me paralisavam dessa forma. O que eu quero te falar com isso? Como é que eu reagia a essas profecias? Eu dizia assim, se foi de Deus, vai se cumprir. Mas se não foi, não vai se cumprir. Essa era a minha simplicidade diante da situação. Assim como aconteceu, teve uma vez que Deus falou para mim que eu teria uma filha. Isso foi sei lá, eu devia ter uns 21 anos, isso foi no passado, né? O que? Você tá achando que eu sou mais velho? Não, sou não, isso aqui é barbinha de propósito, essa coisinha branca aqui, ó, não, eu que pintei. Não, alguns anos atrás aí, não vou te contar não. E aí, falou que eu teria uma filha, e eu tive essa filha. E falou, você vai ter uma filha e o nome dela vai ser esse. E eu dei o mesmo nome que Deus tinha me falado. Então, eu achei que não iria acontecer. E quando eu achei que não iria acontecer, eu fiquei triste. Porque eu achei que Deus tinha falado comigo. E eu chorei. Mas eu segui a minha vida. O que eu quero falar com isso, continuando? É que muitas vezes nós vamos parar a nossa vida porque alguém disse algo para nós. Alguém profetizou alguma coisa para a gente e a gente simplesmente está esperando aquilo de uma maneira passiva. Aí você pensa, poxa, imagina eu vou fazer o que na África? Eu tenho um amigo que Deus falou para ele que ele ia para a África. Entendeu? Tem anos isso. Não estou dizendo que não vai acontecer. Como eu disse, se acontecer, foi Deus que falou. Se não aconteceu, não foi. Mas o ponto principal é que eu preciso continuar a minha vida. Eu preciso continuar a minha vida. Entendeu? Eu preciso andar, eu preciso viver. Porque eu não posso ficar esperando uma promessa se cumprir. Eu tenho que viver a minha vida. Mais ou menos como foi com o rei Davi.
depois que ungiram ele como, né, como rei, como próximo rei, a vida dele virou um inferno. Ele corria de um lado para o outro sendo perseguido, sem parar. Então, assim, ele não ficou esperando para ser rei. Eu acho que ele nem imaginava que seria, porque ele pensava que seria um criminoso pro resto da vida. Então é mais ou menos isso. Você precisa viver a sua vida. Se acontecer, maravilha, mas se não acontecer, a sua vida continuou. E eu vejo pessoas que ficaram paralisadas por profecias, que ficaram paralisadas por direções que muitas vezes não foi nem Deus quem falou. Profecias que nunca se cumpriram, pessoas que morreram que não se cumpriram, porque não foi Deus quem falou. E assim como tiveram pessoas que profetizaram meu casamento com mulheres diversas, eu não me casei com nenhuma. Então eu quero que... Aí você pensa, não, mas isso é fácil, não fechou no meu coração. Sim. O problema é que quando se o seu caso é como o meu, dessa carência emocional, dessa falta de perspectiva de vida, e você encontra esse meio, você recebe algo assim, você se segura. Porque você quer ser importante para alguém. E finalmente você vai ser importante para Deus fazendo aquilo. Mas eu quero te falar que você é importante mesmo não fazendo aquilo. Inclusive para Deus. Você não precisa fazer nada para que você seja importante para Deus. Muito menos sair por aí falando sobre Ele. Eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, vai ter muita gente que precisa de você. Você não precisa ir para outro país, você pode fazer agora. Isso parece óbvio, mas se fosse tão óbvio, você não estaria dessa forma que você está. E entenda, não estou dizendo que não foi real a profecia. Estou apenas dizendo que enquanto ela não se realiza, viva a sua vida. Viva a sua vida da melhor forma que você puder. Aproveite a sua vida. Se divirta. Brinque, sorria. Esteja com pessoas as quais você ama. Ajude os outros. Se permita errar. Se permita chorar. E cuidado. Porque não é porque alguém disse, eis que te diz o Senhor, que o Senhor falou alguma coisa. Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.